Bom, estamos aqui em mais um encontro de HypeSys e hoje vai ser um bate-papo ainda mais gostoso, temperado, porque é um momento aqui que eu recebo amigas e amigo. E eu estou bastante feliz aqui. Vou apresentar cada um aqui que vai dividir esse momento aqui conosco. Sofia Ribeiro, diretora da Nokia, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você esteja aqui conosco. E o Miko Watanabe, CARO da Cognizant. A gente treinou tanto. Diretora de RH, né? Diretora de RH da Cognizant. Passei. E o meu par querido, Marcos Flório, VP de negócios da ANEEL e da Hype. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. E a gente já chega descontraindo aqui, que essa é a ideia aqui desse momento. É isso aí. Bom, e pra gente começar, vou começar aqui com a minha querida amiga Yumiko. E a gente vai falar hoje muito sobre a questão do futuro do trabalho, né? E lembrando sempre, né, a ideia aqui do HypeSys é a gente fazer essa provocação das mulheres no nosso segmento aqui de tecnologia e por isso a ideia de trazer especialmente as minhas colegas aqui do nosso grupo, inclusive, né, que a gente participa lá da Exame. Legal. Obrigada. A gente já fez até o jabá aqui da Exame. Depois a gente verdade. pede um royalties. Uma participação especial ou um desconto na próxima inscrição lá. Verdade. Enfim, mas eu gostaria de entender do teu ponto de vista, Yumiko, a questão do futuro do trabalho. Como que você acha que vai ser esse tal futuro do trabalho que todo mundo fala? Eu acho que o futuro do trabalho já é hoje, né? Então, quando a gente falava assim, como é que vai ser? Eu acho que a tecnologia, ela só vem para somar. Eu acho que a tecnologia cada vez mais vai trazer novas oportunidades. Então, eu vejo isso com bons olhos no mercado. Eu acho que gera cada dia mais empregos novos, novas oportunidades. Só que conectado a isso, né? Então, é o que eu falo lá num grupo de empoderamento feminino, que eu sou co-founder, o Hub Mulher. A gente precisa aprender a aprender, né? Porque o jeito que a gente aprendia antigamente já não é mais o jeito que a gente consegue aprender com toda a velocidade que o mercado pede que a gente aprenda, né? Então, isso é uma das coisas. E cada vez mais, eu acho que as mulheres no mundo de tecnologia, elas estão, assim, avançando muito, porque o mundo está muito flexível, né? O que possibilita das mulheres se aprimorarem, das mulheres estudarem, delas terem o seu desenvolvimento de carreira. E as empresas, elas estão muito forte, assim, trabalhando muito a questão, né, da diversidade e inclusão, fazendo com que as mulheres, elas tenham o espaço de fala delas também, isso é muito importante, e entre também, né, no universo de tecnologia que antigamente era muito ocupado pelo público masculino, né? Então, eu acho que toda essa questão do que o mundo está trabalhando hoje em dia só favorece essa questão das mulheres na carreira de tecnologia, né? Então, esse novo jeito de aprender, né? Vamos aprender para aprender o novo, eu acho que é uma dica, né, que eu deixo aí para todo mundo, porque se a gente não aprender com essa velocidade do que a gente fala do futuro, a gente já está atrasado, né? Então, eu acho que isso é o que gera uma ansiedade no mercado, falar assim, como é que vai ser o futuro? O futuro é agora. Então, você tem que saber o que o mercado está falando, quais são as novas tendências e está muito bem atualizado. Então, se você não se atualiza, é aí que mora o perigo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que também tem uma rede de apoio muito grande, que são as mentorias, mulheres sendo mentorizadas por mulheres. Eu acho que isso ajuda muito, né, nesse futuro do trabalho, manter esse futuro do trabalho, porque são pessoas que estão se atualizando o tempo todo e tem aquela questão de um replicar para o outro o que está acontecendo, né? Então, eu acho que essa questão, assim, da gente replicar e de dividir é muito importante. E essa criação dos novos cargos, dos novos empregos, eu acho que as profissões, eu não falo assim que elas vão sumir, elas vão se reinventar, né? E sem reinventar, por exemplo, a minha posição como diretora de RH,
Eu acho que a gente vai continuar tendo, mas de um jeito diferente de se fazer. E cabe a gente se atualizar como que a gente vai se inserir nesse meio, né, da velocidade que está acontecendo frente às necessidades da empresa. Então, eu acho que é isso. Então, o futuro do trabalho é agora, a gente só precisa se atualizar, precisa saber o que o mercado está falando, saber o que sua empresa está vendendo para você conseguir ter o mesmo nível de discussão e levar o nível de discussão. E é isso. Eu acho que novas cadeiras vão ser criadas e eu acho que tem espaço aí para todo mundo. Basta estar atualizado, né? É aquela paradinha que a gente fala, já está atualizado, né? Exatamente. Deixa correr que já foi. É isso aí. Pegando o gancho aqui, Flório, e aí o Mico falou bastante disso, de entender tendências, né? Conta pra gente o que a ANEEL tá fazendo para não deixar de olhar tendências, né? Legal. Como é que a gente tem um conceito de ambidestria relacionado a tempo, que a gente vê tanto hoje quanto futuro, né? Hoje, como é que funciona a ANEEL? A gente tem toda a parte de Customer Experience, né? Toda a parte nós somos uma empresa de tecnologia, temos a nossa empresa de digital, onde nós temos ali nossas plataformas, toda a nossa parte de inteligência artificial, de robotização, as plataformas de gestão de fluxo, assinatura eletrônica por liveness. E o que a gente faz? Nós temos prevendo já o futuro, como você falou, né, Yumi, o futuro próximo, a gente faz um comitê de inovação, que é onde participa nosso conselho, né, nós temos consultores de mercado, né, o nosso CEO, Yanine, onde a gente estuda o mercado e vê aonde que a gente pode alcançar e se atualizar. Né? Então, assim, nesse comitê a gente vê tudo isso, né, o que a gente está ofertando e o que a gente pode ter o diferencial ali. Acho que é isso que a gente vislumbra para o futuro próximo, Ana. Muito bem. E Sofia, no nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre a questão de equidade de gênero, enfim. E foi trazido aqui que, do jeito que a gente está, no pé que a gente anda, vamos dizer assim, em 134 anos é que a gente equalizaria essa diferença. Se a gente olhasse para o mundo de tech, na tua visão, ou no teu dia a dia, lá, o que você entende, o que está acontecendo que pode aproximar esses 134 anos e o que pode afastar esse tempo? Eu acho assim, se a gente não fizer nada agora, né, esse futuro vai ficar cada vez mais distante. Então, quando a gente traz para o nosso dia a dia lá na Nokia, então a gente primeiro trabalha numa transformação de conceito do que é tecnologia, e aí quando a gente vai para as universidades, por exemplo, hoje a gente vê mais mulheres se formando em engenharia, mas se eu pegar o meu público, né, assim, eu tenho um público de 40% de 55 mais, por exemplo, ele é predominantemente masculino, mas porque no final nem vinham mulheres se candidatando, então assim, o problema está lá atrás, né, assim, as mulheres não escolhiam engenharia, então acho que casa um pouco com o que a Yumi falou, de que assim, as novas profissões talvez elas são mais flexíveis, e eu encontro muito mais mulheres nessas profissões. Então, a gente não vai falar, tem um job description do youtuber, né? Então, a gente está falando de um mundo em que eu vou conseguir conectar de uma outra forma. Então, hoje, a gente fala assim, eu tenho 10 vagas em aberto, né? Eu não tenho quase mulheres se candidatando, então eu estou indo nas universidades. Então, a gente está fazendo um trabalho para eu começar a ir lá na ponta para ver o que falta para as mulheres se apaixonarem pela engenharia e falarem de tecnologia. Acho que tem adaptabilidade, tem a flexibilidade, tem os novos conceitos de tecnologia, a IA está aí para nos ajudar com tudo isso, mas se eu não for lá na base, esse número vai ficar cada vez mais distante, né? Então, você pega as universidades, tem poucas mulheres na engenharia, e aí você vê as outras profissões vão enriquecendo de mulheres, mas de fato, para a tecnologia, o meu público é muito baixo, né? Então, o que a gente tem que fazer na organização, né? A gente criou um programa lá que chama Nokia for All, porque eu fazia muita coisa de spot, um programa aqui, um incentivo ali, uma parceria, um programa de mentoria, mas não era nada sustentável. Então a gente criou de fato o Nokia for All, que é uma coisa que vai integrar as mulheres, onde eu tenho de fato um programa onde as mulheres vão participar dos processos, onde eu quero mais mulheres na liderança. Por quê? Porque eu estou trabalhando com os altos executivos. Então, se eles não comprarem essa ideia, e de outras empresas até, esse número não vai mudar, né? Assim, e
E eu não quero que ela seja escolhida só porque ela é mulher. Perfeito. Né? Eu quero que os atributos estão ali. Exato, senão não faz sentido, né? Senão o meu propósito de qualquer programa, ele não vai ser atingido, porque não é porque é mulher, né? Que pena que tem que ser pauta. Né, eu falo isso, né? A gente, quando lançou esse programa, a gente pediu para todo mundo da empresa se candidatar e não ser um programa do RH. Né? Então, o Nokia for All é um programa da Nokia. Mas a possibilidade da liderança comprar essa ideia de que é a capacitação, é a voz da mulher. Então, por exemplo, antes no board, não tinham quase mulheres. Então, agora as mulheres têm a voz. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente vai conseguir transformar na sociedade para que isso pare de ser pauta. Isso seja natural, né? Tem empresas lideradas por mulheres, tem empresas lideradas por homens. Eu acho que, enquanto isso ainda for pauta, esse número vai ficar muito distante. Sim. Eu não quero perder um gancho que você trouxe, que eu gosto muito disso. E depois eu quero escutar um pouquinho a Yumiko, porque ela, no nosso bastidor, ela trouxe um pouquinho a questão do aprendizado, que foi um avanço lá. E você trouxe a questão, né, da gente não ocupar por ser mulher, né? O que você entende quando a gente fala sobre isso, né? A gente se desenvolve e ocupa uma posição de board. Qual é a nossa diferença? Lembrando que a gente é complementar, né? Sim, não é porque somos mulheres, somos melhores, né? Não tem nada a ver isso. Mas qual é a nossa complementariedade? Por que tem essa importância? Por que vale a pena isso? Eu acho que assim, né, a gente tem que equalizar pela capacidade, né, eu tenho que sair do gênero e falar, puxa, a Sofia, ela consegue contribuir aqui para o board pela capacidade que ela tem, pela estratégia que ela enxerga dentro da organização. Quando a gente sair de falar de machismo ou feminismo, né, e falar da capacidade que as pessoas têm de contribuir, transformar aquilo, eu acho que aí a gente vai conseguir falar com muito mais naturalidade da voz que ela tem dentro de uma reunião. Então, a gente fez um café com liderança e tinham só 3 mulheres, né, e eu vou te dizer que a contribuição delas, porque a gente precisa melhorar, de falar de cultura positiva, né, de falar de tudo isso, de inclusão, de como vai fazer, elas talvez trazem uma reflexão melhor, né, então assim, não que o homem não traga, mas a reflexão que elas trouxeram ali para a estratégia do programa que a gente precisava criar, ela era enorme, né, e a gente demorou para dar voz, né, a Nokia predominantemente é masculina, eu tenho quase 80% de homens, então é difícil você falar disso, então eu vou na capacidade, aí eu falo, deixa falar, deixa ouvir, deixa ela participar, e aí a contribuição vem de uma forma muito boa, né, então as mulheres elas se capacitam de uma forma muito completa, né, assim, dificilmente você vai ver uma mulher dando uma opinião em que realmente não faça sentido o que ela tá falando, o homem às vezes vai no erro e acerto, né, tentativa e erro, né, e tá tudo certo, né, foi o modelo que foi até hoje, né, eu costumo falar que o que nos trouxe até aqui não nos leva adiante, então esse é o momento da mudança, né, então para nós tá sendo desafiador, acho que para a maioria aqui das empresas é desafiador falar de tecnologia, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que ele está sendo tão assertivo que ele acaba sendo um caminho sem volta. Eu vou manter esse parênteses na nossa conversa aqui. Muito bom. Vamos lá. Aí eu vou fazer um puxadinho, já que ele é o único entre nós. Muito né? bom. Tadinho. Pobrezinho. Eu vou te poupar para você não falar do teu nível de pares, tá bom? Tá bom. Piada interna. Piada interna. Aqui, ó. Já entendi que é uma piada interna. Mas eu vou te fazer uma provocação no seguinte sentido, né? Olhando na tua história, né, de liderança e tudo mais, assim, nas relações em que você teve dos teus pares, qual foi a diferença de trabalhar com mulheres executivas? Olha, Ana. Olha, hein? Agora é a voz. Agora ele até suou. Olha, eu até comento, o meu time é muito misto e até mais mulheres. E a gente tem. Meu time mas tem 60. Mas eu não quero que você fale do teu time, 60, não, mas eu vou voltar. A gente vai falar sobre o teu time depois. Mas eu não vejo problema algum. Eu acho que somos 2 seres, assim, que se complementam e são fantásticos. Também fiz engenharia, concordo com o que a Sofia falou, que assim, na minha época, de 89, né, não posso falar não aqui entregando, mas haviam muitas mulheres iniciando e era já era uma ruptura ali de paradigma, né? Mas eu vejo as mulheres em altas posições com muita maestria,
tanto nas outras empresas que eu trabalhei, com maestria, enfim, tanto comercial quanto tecnológica. Enfim, eu vejo de organização, de vários conceitos que muitas vezes se superam, né, ao gênero masculino. Muito bem. Parênteses fechado. Me conta que a gente estava papeando lá embaixo e você trouxe a questão do sucesso que vocês têm em relação a gerar o aprendizado, né? Sim, não. Na verdade, eu já venho de empresa de tecnologia desde quando eu nasci, né? Então, eu cresci em empresa de tecnologia, vivi isso aí durante 20 anos em outra empresa de tecnologia, estou em tecnologia agora também, mas eu tive, assim, uma linda experiência, né? Durante toda a minha vida profissional, porque quando a gente fala de autoaprendizagem, quando a gente fala de aprendizagem self-service, as empresas com que eu passei, né, de tecnologia, foram muito... Você fica falando assim, o pessoal vai ficar pensando, onde? Aí vocês vão lá no LinkedIn e ver onde ela trabalhou. Foram muito lindas, assim, né, durante a carreira, porque todos os profissionais, eles eram e eles são incentivados a se autodesenvolver, né? Então, quando você tem dentro da sua empresa algo que te traz essa robustez, te traz essa possibilidade de você se aprimorar no dia a dia, isso é fantástico, né? Então, assim, não tem como falar assim, eu não tive oportunidade. Todos têm oportunidade. Então, isso é cultural, né? Desde quando eu me conheço, assim, por empresa de tecnologia, eu tive, né? Enfim, e temos uma plataforma, assim, muito robusta, onde se os funcionários querem aprender sobre inteligência artificial, eu tenho ali todo um treinamento e desenvolvimento para as pessoas se autocapacitarem, e é muito do que eu falo, né? Todo mundo precisa se desenvolver, todo mundo precisa investir em si mesmo, né? Seja em cursos disponíveis na internet ou cursos disponibilizados dentro da empresa, né? Então, a gente vê que aí ao longo da minha carreira eu vi muitas pessoas se formando, né, em algumas especialidades que elas mesmas não sabiam que elas tinham. Então, quando você oferece isso pro colaborador, é muito gratificante, né? E a gente tem que celebrar essas conquistas, motiva para que as outras pessoas continuem se aprimorando. Então, eu venho dessa educação corporativa, né? Onde a gente tem essa questão de self-service, vamos estudar, tudo depende de você, não espere com que alguém vá pegar no seu braço e te enfiar dentro de uma sala para você aprender, não. Né? Isso já tem disponível em plataforma, nessas empresas, né, que eu passei, e agora também, então, isso pra gente, assim, é uma facilidade. E, por exemplo, quando eu preciso saber quantos funcionários meus estão se desenvolvendo em inteligência artificial, isso é muito fácil, né? Mundo todo, a gente consegue fazer esse mapeamento, né? Cientista de dados, especialistas também, então a gente tem isso no dia a dia, assim, como se fosse no DNA, corre na veia, sabe? E eles têm algum incentivo para isso? Eles recebem alguma gratificação? O que estimularia eles? A se desenvolver? Então, eu acho que são as oportunidades internas, né, que acabam aparecendo. Então, quando a gente fala de plano de carreira, nessa outra empresa de tecnologia que eu passei, a gente tinha, assim, um dashboard e a gente conseguia medir quantos funcionários se autodesenvolveram, se certificaram, né, dentro desses cursos internos e se promoveram em outras funções, porque teve o treinamento interno e toda essa flexibilidade e esse presente que a gente falava que é um presente no dia a dia, né? Fora isso, todo o plano de mentoria, né, que a gente aplicava, todo o plano de desenvolvimento também, né, de fazer com que essas pessoas pudessem participar de programa de Shadow. Shadow é assim, eu vou sentar do seu lado, eu vou ver o que você está fazendo para ver se eu gosto da sua área. Então, isso era uma coisa que a gente fazia muito, porque, às vezes, por exemplo, eu posso ter uma curiosidade, eu acho que a grama do vizinho é sempre mais lindo, né? Que assim que a gente fala. Então,
eu posso experimentar a sua área, né? Então, isso foi uma coisa que eu vivi no passado, eu guardo isso com muito carinho, porque isso foi muito real. E a gente tinha essa possibilidade de fazer esse programa de shadow, eu sento ali uma semana com você, vou experimentar o que a sua área faz, e assim, poxa, essa área é uma área que faz sentido para mim, então eu vou querer me desenvolver. Eu vou fazer um job rotation ali de área. Eu vou querer me desenvolver dentro daquilo que a sua área pede como expertise, entendeu? Acho que você consegue medir a vontade Engaja, do colaborador, né? Dele querer subir e aprender. E a gente está aprendendo sempre, né? Só que você consegue fracionar ali, é bacana. É quase um assessment natural, né? Exatamente. É sensacional, né? Assim, em vez de você ter um programa formal, as pessoas conseguem fazer isso. Isso é maravilhoso. Não, e eu vivi isso durante 20 anos na minha carreira e trago isso com muito carinho, né, para o meu momento agora. E assim, eu incentivo todo mundo, né? E eu acho que assim, a capacitação não é só interna. Eu acho que a gente tem que sair para o mercado também. A gente tem que ouvir o que o mercado está fazendo, o que as pessoas estão fazendo também, o que as empresas estão inovando, porque isso gera inovação, né? Isso gera insights, que você fala assim, poxa, isso eu consigo conectar com a minha empresa. E aí você trazendo uma inovação, você indo lá para o seu departamento. Tem que se contaminar, né? Exatamente. Não tem como. É aí que é onde a gente consegue gerar novas posições, gerar novas cadeiras, é onde se transforma. Que aí é onde eu volto no meu ponto inicial. Eu acho que com toda essa transformação e falando de futuro do trabalho, o futuro é agora. Se a gente identifica que eu tenho uma possibilidade dentro da sua área, poxa, eu preciso criar uma cadeira aqui porque eu estou necessitando de um especialista em Big Data, por exemplo, né? Quer dizer, já tem essa cadeira, mas com alguma competência adicional. Pode se criar, e aí é onde se transforma. Por isso que eu falo, o futuro é agora. Se a gente não fizer agora, né? E ficar esperando só idealizando, né? Não vai acontecer. Então é isso. Muito bom. A gente viu nas Olimpíadas mulheres se destacando, né? Rebeca. Beatriz, né? As nossas medalhas de ouro. E aí, aqui mais para vocês, Sofia e o Mico, assim. Olhando o hoje, o hoje de amanhã, o que vocês pensam aqui, não do ponto de vista técnico, mas comportamental, assim? O que as mulheres, e aqui podemos falar dos dois também, tá? Mas considerando que estamos no hype cis... deveriam priorizar em relação às competências? Eu acho que a mulher agora está ocupando um espaço diferente, né? Eu acho que a mulher e o RH. Eu acho que o RH nunca foi tão parceiro do negócio para fazer essa transformação acontecer. E eu acho que a mulher está ocupando um papel diferente na organização, né? Eu acho que quando a organização consegue perceber como elas, né? Quantos homens não foram para as Olimpíadas? O futebol não foi, né? Então, assim, que é a paixão do brasileiro. Isso pega esse assunto, vamos guardar de lado, vai. Porque você fala, como esse assim, é um outro né? podcast. Futebol masculino não tava e o feminino foi, né? Então, eu acho que o papel da mulher vem se transformando e trazendo para a organização exatamente o que a organização precisa para o futuro. Eu acho que esse novo olhar, esse posicionamento, então eu falo muito do posicionamento da mulher dentro da organização. A gente nunca teve tanto questionamento, tanta provocação como a gente tem agora, do lado positivo, né? Tanta provocação dentro da estrutura, de falar de plataformas. Então, tudo isso, quando a mulher provoca de uma forma positiva, né? Eu acho que ela constrói uma estratégia muito melhor. Então, acho que não só o que a gente está vendo como mensagem para o futuro, que é tudo isso acontecendo de fato, né? Assim, de fato, as mulheres tiveram mais medalhas, de fato isso aconteceu, mas a percepção e o empoderamento que a gente tem hoje, diferente do passado. Eu acho que no passado a gente tinha ainda muita coisa acontecendo, mas ficava ali um pouco escondida, né? Ficava um pouco assim, sem o merecimento, e agora aflorou, né? Talvez a gente precisou disso tudo para acontecer. Para o posicionamento da mulher. Então, eu acho que, além da gente se capacitar, então fala que as mulheres conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? E eu acho que é uma realidade, né? Então... Mas a gente também não precisa. Mas acho que consegue, eu acho que é natural, né? Eu acho que, assim, a energia que a gente tem... Mas a gente não precisa ter essa sobrecarga de ter, sabe?
Às vezes a gente assume uns papéis assim, super... multitarefa. Mas Mas também eu vejo depois a lá- gente dá uma mega sobrecarga na gente. Mas eu acho que isso é positivo quando você consegue equilibrar as Sim. coisas e mostrar uma coisa, mas Forma não... saudável, né? Quando a gente implementou lá a licença paternidade estendida de 3 meses, é óbvio que eu vi isso pensando no homem, mas eu também pensei no quanto ele poderia ajudar, Com certeza. porque é essa combinação. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Poxa, mas é porque você tem muitos homens. Não, mas o quanto esse cara lá na casa dele, com a esposa lá, ele vai Eu não conseguir sei se ele ficou proporcionar. feliz, mas a Vai esposa com apoiar. certeza. Mas isso, defendendo os homens aqui, isso acho que vem mudando, né? Acho que o homem vem, Exato. não existe a tarefa masculina e a tarefa feminina. Acho que são tarefas assim. Não, eles são muito mais divididas participativos. Muito participativas. mais. Muito E aí, mais. quando a gente implementou, todo mundo falou: mas é porque a mulher tem 6. Eu falei, mas o meu propósito ali é muito maior do que falar só de um programa. É que ele esteja lá ocupando o papel que ele tem que estar ali da família Sim. e proporcionando para a mulher um descanso, né? Assim, uma vivência de outros sentimentos, uma outra conexão, né? Sensacional. Então, eu acho que é tudo isso. Eu acho que é esse olhar e esse posicionamento da mulher que vai trazer aí uma coisa mais natural para as coisas acontecerem. Talvez daqui 5, 10 anos a pauta seja outra, né? Seja o quanto que as mulheres conseguiram interferir de uma forma positiva para a estratégia da empresa, Uhum. né? Ou a gente vai parar de falar de gênero, né? Puxa, que bacana. Eu acho que esse para mim é o melhor ponto, né? momento. Verdade. De parar de falar de gênero. Esse é o melhor momento. Eu acho que os homens somam muito nas nossas vidas, né? Então, voltando, né? Durante aí a minha linda trajetória, né, de carreira, passei aí por grandes empresas importantes. Eu Você sempre tá deixando um suspense eu nisso, sempre tá? vi- Todo mundo agora Pessoal querendo aqui falar. já Olha, pode você pode falar aqui, ó. Aqui eu embaixo, vi- vejam aqui embaixo no meu podcast. Não, mas Foi o QR acessem o Code. link. eu vivi, assim, 20 anos lindos, assim, de executivos empoderando as mulheres, trazendo as mulheres para o lugar de fala, assim, com muito respeito, assim, de empoderamento de verdade, porque eu acho que quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente não é as mulheres se juntar e fazer aquela militância, Não, né? não. Eu acho isso horroroso, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que as mulheres estão onde estão porque muitos homens apoiaram as mulheres para estar aqui, entendeu? Claro, antigamente o mundo era muito masculino, né? Uhum. As mulheres elas ficavam mais em casa e os homens saíam para trabalhar. Então eu acho que as mulheres elas chegaram onde elas chegaram com muito apoio desses homens que apoiaram essas mulheres ao longo da carreira. E eu acho que a gente tem que reconhecer isso, né? Então quando eu vejo aquelas militâncias, eu mesma sou co-founder de um hub de empoderamento feminino. E não é porque eu sou co-founder de um hub de empoderamento feminino, eu tenho aquele lugar da militância que somos mulheres, somos unidas e os homens não entram aqui. Pelo contrário, temos homens que nos apoiam ali no dia a dia, porque é sobre isso que estamos falando. Nós estamos aqui porque recebemos o apoio desses homens para estar aqui, entendeu? Então, assim, quando eu entro, né, no ambiente, no dia a dia ali do trabalho, isso, assim, no meu universo é muito natural. Né, dos nossos executivos, os nossos pares, nossos parceiros, tratar as mulheres e tratar essa questão com muita naturalidade. Isso é cultural. Então, isso acaba variando, né, de empresa para empresa. Tem empresas que são mais masculinas e tem empresas que estão mais bem resolvidas com relação a isso. E as empresas que ainda têm essa questão aí para trabalhar, essa questão para se desenvolver, eu acho mesmo que essas empresas elas precisam urgentemente ver o que o mercado está falando, qual que é o movimento, porque o mundo mudou, né? O mundo mudou e o mundo não aceita mais essa questão de não ter essa questão da inclusão, né? Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu estou falando exatamente disso. E quando a gente fala, né, das meninas, a Rebeca, enfim, é muito disso, né? Por que elas estão ali? Teve sempre por trás, teve os apoiadores e as apoiadoras, né? Mas olha quanto incentivo a gente tem de patrocínio para o futebol e não tem para essas mulheres. Uhum. Se você for olhar, né, o patrocínio que elas tiveram foram muito pouco versus o que a gente tem para o futebol, né? Que eu acho que gera uma economia maior, gera mais retorno para isso, mas isso também está começando a mudar, né? Eu acho que os jovens hoje, eles vão começar a escolher empresas que são mais inclusivas, né? Então, quando eu falo hoje com esse pessoal mais jovem, eles falam, não trabalharia nessa empresa porque eu não a percebo ser inclusiva, não só de
gênero, mas de outras... E o mundo se fala, Exato. né? O mundo se fala. Hoje, ou você põe numa rede social, ou você acaba com a empresa, ou você faz essa empresa voar, né? Então, hoje... Muda o valor da empresa. Total, né? Então, acho que a internet trouxe uma visibilidade para coisas que talvez estavam ali paradas, né? Então, hoje, o jovem vai escolher, a gente já viu a curva do INSS, aí de pessoas que vão se aposentar e pessoas que vão entrar no mercado de trabalho CLT, por exemplo. Então, isso também mudou, né? E o governo traz algumas iniciativas, teve essa da equidade salarial, né? E aí, quando a gente para olhar e ver que tem, e eu não sei explicar o porquê, você fala, por que essa pessoa ganha menos e tem o mesmo cargo, né? Então, acho que são reflexões que a gente tem que ter para que isso melhore no futuro. Se a gente não parar agora, não vai mudar. Você trouxe uma fala que o RH vem mudando à medida que a mulher também vem mudando, né? E outro dia eu fiquei pensando nisso. O quanto que é a mudança do RH atrelado à mudança da mulher, né? Porque historicamente quem cuidava daquele RH DP era aquela mulher também de antigamente, né? Será que é o RH que está mudando ou era essa mulher que cuidava do RH que está mudando? Acho que tem total interferência. Total. A voz que ela tem, a forma como a gente trabalha. Nós temos essa cadeira hoje, né? O quanto a gente precisa provar menos, né? As coisas que vão dar certo. Quando eu falo de engajamento, quando eu falo de novos benefícios, hoje eu sinto muito mais as pessoas entendendo que eu estou falando também de um propósito, de uma estratégia, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que o RH nunca foi tão parceiro. Acho que é o melhor momento do RH. A gente está mudando o tom desse RH, né? Que bom, A gente fala, não, aqui não, assim não, né? Aqui não vai ser assim. E eles te respeitam e falam, então não vai ser. Né? Então, o que a Ana está trazendo tem um peso, né? Que eu acho que é sensacional. Ainda bem que a gente está fazendo parte dessa mudança, né? Que bom, que bom. E que vão vir outras tantas, né? Fazendo os desenhos dela. Olha, eu juro que eu queria, né? É que quando a gente começa, né? Eu juro que você queria dar aquele espaço que você falou pra ele falar do departamento. Eu queria te dar essa voz de fala, mas tem, né, um incremento aqui a mais de muitas mulheres falando. Mas, Flório, é evidente que isso na tua gestão você precisa, não tem como você não ter esse olhar, né, e a gente também não tem como não trazer isso, mas eu vou te dar essa voz de fala. Eu vou permitir esse espaço. Ok. Mas tirando qualquer tipo de brincadeira aqui, eu quero te ouvir seriamente sobre isso, porque é bastante importante, né? A equidade... bom, meu time... Agora eu posso falar, né? Meu time, eu tenho o time de marketing, time de arquitetura e pré-vendas e o time de executivo de vendas. Então, assim, o meu time hoje ele é composto 60% por mulheres. Desde a captação, né? Quando eu vou no time da Ana, falo, preciso executivos, arquitetos, eu não faço nenhuma preferência de homem ou mulher. E até no dia a dia hoje, né? Eu vejo... existem muitas mulheres, eu preciso pegar as mães, preciso pegar meu filho. A gente é muito flexível em relação a isso. Então, o que eu cobro é engajamento e cobro resultado. Né? Tanto para o time, mas eu não fico em cima de fazendo horários, do que a gente tem essa flexibilidade total. Então, acho que essa equidade é fantástica na NEL e na Hype, dentro dos meus times. E entre o time você percebe que eles também são assim, eles têm a mesma vibe que você tem ali de... Inclusive até homens, né, que eu tenho pais, hoje eu tenho que pegar meu filho, nossa, acho que não é só o papel da mulher, né, nessa flexibilização. Isso também mudou bastante, né? Mudou. Tem essa paternidade mais presente, assim. E no sentido também da gente ouvir isso de uma forma mais tranquila, de, olha, aconteceu, preciso sair porque tenho que buscar. E acho que tem momentos, né? Tem momentos. Até a gente passou pelo momento da pandemia, que eu vou falar um pouco mais da minha família. Eu fiquei de home office. E a minha esposa foi trabalhar, médica, ela precisava trabalhar, enfim. Então, assim, acho que depende de momento, acho que isso vem mudando de uma forma muito positiva. Essa equidade é fantástica. Isso conecta com bem-estar também, né? Sim. Porque ali no dia a dia você tem essa flexibilidade de ficar de casa, sua esposa sai, você cuida dos seus filhos.
Então, você Exato. sabe que você também está num ambiente seguro, que a empresa te flexibiliza e te causa esse bem-estar, né? Uhum. Fora as outras coisas, né? Se você está trabalhando lá no seu home office, você consegue dar uma paradinha, fazer seu exercício físico, você volta. Isso, eu acho que flexibilidade... Exercício físico. Foi alguma direta? Por que foi muito direto? É outra piada interna. Piada É uma piadinha interna. Ou um isso. direcionamento, não sei, talvez. Mas Não, é importante tem um mesmo. nosso. E tudo isso... Precisa um pouquinho mais. E tudo isso gera aumento de produtividade, porque você sabe que a empresa tem esse compromisso com você, você não vai deixar de entregar, né? Então, Claro. quando você cobra por resultado, eu tenho certeza que você não vai se preocupar, porque a equipe vai atingir o resultado que você espera. Totalmente. Porque a empresa já fornece, né? E Drive. exatamente. Aninha, tá vendo? Eu falei do Covid. Mas É que ele acionou a pandemia, ele já deu, já. A empresa te proporciona esse bem-estar, né, no dia a dia. Então, isso é muito importante. Eu falo que a gente tem tempos de qualidade, né? Assim, a Nokia é uma empresa que optou por fechar alguns escritórios, né? E a gente fala dos encontros com propósito, pra gente ter esse tempo de qualidade. Então, assim, o tempo que eu tô dedicada ali, eu tô ali, né? Então, eu trago isso muito quando a gente fala de ambiente saudável, né? Assim, o ambiente é tão saudável porque eu tô ali fazendo uma coisa, mas eu vou sair às 4, porque eu tenho uma outra coisa pra fazer, e aí você passa a cobrar o resultado, não a presença física, né? Eu li um texto que a pessoa falava assim, eu olhei lá no Teams, ele tava ausente há 2 horas, e aí a gente teve um super feedback ruim. Gente, eu nem sabia que dava pra ver isso. Sabe, assim, a gente saiu do mood controle, né? Assim, a gente tá olhando pra uma outra coisa, né? A gente tá falando de uma coisa muito maior, de entrega, de capacidade, né? Então, que bom que você já consegue aplicar isso no seu time, né? E que a gente vê muito mais liderança, assim, né? E que bom que as lideranças também estão se transformando. E a gente sabe que a pessoa saiu às 4, às 3, ela ainda está trabalhando, ela ainda está em contato, está mandando uma proposta, falando com o cliente, falando mais do meu time. Então a gente sabe que isso acontece. De novo, eu falo, né? Eu meço isso aonde? No resultado. entrega. Né? Sim. Na entrega. A gente está lidando com adultos, né? Não é pra Exato. ficar... E tem uma frase que a gente usou até no encontro de executivos, né? Num fechamento que a gente fala, a gente está de propósito, não sem querer. Né? Olha, então, boa frase. Então, é Isso isso. aí. Ninguém tá à toa. A gente sabe que a gente tem que entregar, então... Até porque o tempo é curto. Para você ter esse tempo de qualidade, também aproveitar sua família, seu filho, o parque, o cinema, qualquer coisa, né? Assim, o modelo de família mudou também, né? Assim, você pode estar com você mesma, né? Assim, e aproveitar e ficar e cuidar de você. Então, isso é muito importante, né? Falar do propósito, ter aquela cultura positiva que te incentiva a ser assim. Eu acho que a companhia sendo isso, né? Acreditando no propósito, a cultura vai se disseminar. Sim. Né? Muito bacana. E o propósito, às vezes, é o objetivo do dia, né? Também não precisa ser um negócio tão... A longo prazo, né? Assim, o teu isso. propósito hoje é a entrega disso, querida. Vamos lá, foca aqui, né? Vamos resumir esse propósito aqui. Aqui, assim, ó. Você não sabe assim, ó, por que você veio na Terra? Não te preocupa. O teu propósito hoje é esse relatório. Vamos aqui. Né? Exatamente. Mas, falando de entregas, enfim, você me contou um pouquinho, né? Nem foi para mim, foi para todos nós aqui, né? No Jabá aqui. De uma transformação importante que você viveu lá. A Nokia, ela veio pelo celular, né? Sim. Então, mas hoje não é mais o que nos move, né? Então, hoje a gente está na plataforma de 5G. E como a gente fala dessa capacitação, né? A Yumi trouxe várias plataformas, a gente tem também isso. E o cuidado de não perder as pessoas. Então, hoje eu tenho um turnover de 1%, é um super orgulho para todo mundo ali. Tempo médio de casa acima de 14 anos. E quem sai tem que voltar com a pessoa e falar, você não tá bem, né, querida? Acima de 14 anos. E aí, o meu desafio agora é essa gestão de conhecimento. Porque eu vou precisar falar o seguinte, esse executivo de 70 e poucos anos que eu tenho lá na minha organização... A gente tem também. Isso é muito legal. Só que ele precisa fazer essa saída, né? E essa saída a gente tem que cuidar. E aí a gente fala muito da gestão de conhecimento. Né? A gente fala tanto de capacitação, mas como eu faço a conexão das gerações? Eu tenho hoje lá 5 gerações juntas, porque eu tenho um estagiário de 20 e eu tenho esse cara de 70. Então, assim... O maior desafio é fazer com que essa geração se conecte, que eu tenha essa gestão de conhecimento, porque o negócio vai continuar. E que esse cara saia de uma forma muito humana, né? Assim, a gente fez a saída de um executivo. Eu transição de vida, né? Porque assim, a conexão dele com a Nokia é uma conexão enorme. Não tinha como fazer a saída dele sem estar a esposa ali, um agradecimento pela família, o que ele doou de conhecimento para a empresa. Bacana. Então, eu acho que a gente acredita muito nisso, né? Dessa capacitação, desse olhar diferente para o mercado.
mercado. E eu tenho executivos de 70 e poucos anos com inglês, com uma formação em Harvard. Você fala assim, puxa vida, né? Assim, que orgulho, que lindo, né? Que orgulho, né? Então, eu sou apaixonada pela Nokia e pelo que ela está construindo, né? E o quanto que a gente pode impactar o entorno, né? Porque eu acho que é isso que a gente deixa, né? O quanto eu impacto uma empresa, o quanto a gente conversa, você faz uma prática legal, eu coloco na minha. Então, acho que essa troca que a gente vive hoje, ela é riquíssima. E aquela história que com 70, certamente ele tem netinhos, provavelmente. Sim. E ele tá contando pro neto dele. Né? É muito legal. Olhar para trás e falar, olha o que eu fiz. Eu sou apaixonada por esse tipo de programa e o quanto a gente transforma a família. Porque no final é isso. Ele é um promotor dentro da casa dele, pro neto dele, que né, sei lá. E a gente fala de gerações, mas às vezes elas se falam, né? Muito. Todo mundo é contaminado, porque o de 70 já tá contaminado, né? Com todas... Ele certamente usa o celular lá, talvez mais do que qualquer... O 70 totalmente engajado com a tecnologia, com tudo ao seu redor, né? Olha, turminha, chegamos na nossa reta final aqui. Né? Sim, você claro. vê a qualidade da empresa, né? De onde... Né, essa pessoa ficou aí não sei quantos anos, né, Sofia? Ele ficou 47. 47 anos de empresa. Uma história linda, uma história linda. Nossa. Mas não tinha como não trazer a esposa, né, pra complementar. Uma história linda. Coisa linda. Mas é aquilo que a gente já estava falando nos bastidores, né? Você vê, assim, a qualidade da empresa pelo tempo que o funcionário fica lá, né? Porque, assim, não importa, né, qual que é a posição que essa pessoa tem, mas se a pessoa se sente bem naquele ambiente de trabalho, ela vai querer ficar 20 anos, ela vai querer ficar toda, se aposentar dentro daquela empresa, né? Porque é um ambiente acolhedor, é um ambiente seguro, é um ambiente que cuida da sua integridade, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente... Que desafiou ela todos esses anos, E que desafiou, né? Por algum motivo, ela sempre optou em ficar. Sim. Ela nunca desistiu. Nunca desistiu, Nunca desistiu. exatamente. Acho que é muito legal essa história da gente falar, o que te faz ficar? Né, assim, o que nos move a continuar aqui? Faz um podcast com ele. Vou fazer, Fernando, E você. com certeza essa pessoa ela deve ter feito coisas assim para ela aprender, superar, se todos inovar. Todos os anos. A Nokia ali, foi né? se transformando, né? E ele foi se desafiando dentro de tudo isso. 47, muito legal, muito legal. Vou fazer, gostei da ideia, vou chamá-lo. Muito bom, Legal. muito bom. Adorei. Muito bom. Nosso bate-papo. Turminha, a gente tá na reta final. Eu queria que cada um desse assim o seu recadinho do que é o teu próximo passo aí, aqui pessoalmente, olhando esse futuro aí. Eu acho que a transformação tá aí, né? Eu acho que as pessoas têm que aproveitar, se divertir, né? Eu acho que as pessoas não têm que ser felizes. Tem que ser feliz, né? Eu acho que aproveitar, ter os tempos de qualidade. Então, eu sou muito a favor de você, de fato, entregar o que você tem que entregar, não esquecer das outras coisas. Então, acho que se divertir, aproveitar, aprender, né? Então, é isso. Para mim, é uma conexão que você tem que fazer de aprendizado, carreira, tudo isso. Mas não esquecer de você, não esquecer de se divertir com tudo isso. Eu concordo. Eu acho que dentro do time de negócio, time de vendas, a gente não tem essa separação. Então, acho que eu quero continuar com isso, né, com essa ambição dos gêneros e promover também a parte de inovação, que é o que a Yumi falou, né? Do futuro é hoje, mas a gente pensar hoje para a gente chegar lá. Né? É isso aí. É isso. Eu acho que eu deixo aqui um recadinho para todo mundo, né? Que eu vivi tantas experiências e recentemente eu resolvi criar um livro falando assim, o título do livro é Não Importa Para Onde, Importa Com Quem. Ai, que lindo. E eu acho que é muito sobre isso, né? A gente acabou de falar, né? Do seu executivo, não importa para onde, importa com quem. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito a questão da nossa integridade, a gente saber onde nós queremos estar. Essas empresas, né? Todas as empresas aqui onde nós estamos são empresas lindas, maravilhosas, são empresas que nos traz dignidade, integridade, segurança no nosso CPF, segurança aqui no nosso dia a dia, que eu acho que isso é super importante, né? E eu acho que a gente tem que valorizar cada segundo que a gente, né, do nosso tempo, quando a gente está dentro do nosso trabalho, né? Porque eu acho que nós 4 aqui estamos em empresas maravilhosas e o recado que eu deixo é para a gente valorizar tudo isso que a gente está vivendo, né?
E principalmente porque somos empresas de tecnologia. E sendo empresas de tecnologia, cada vez mais essas empresas nos proporcionam coisas que às vezes lá fora outras pessoas não têm possibilidade, entendeu? Então, valorizar é o recado que eu deixo, né? Valorize cada segundo e agradeça todos os dias por estar nessa cadeira, estar dentro dessa empresa. Bacana. Muito bem, muito. Já temos o livro? Já temos. Não, ainda não lançou. Vamos bom. lançar em breve. Já vai ser o lançamento pela editora Líder. Mas temos alguns coautores que cada um escreve um pouquinho do seu histórico e da sua experiência, né? De que não importa para onde, importa com quem. Olha, Bacana. então acompanhem nosso canal, que teremos em breve. Muito isso bem. aí. Olha, foi ótimo. Realmente um papo entre amigos. É muito gostoso. Muito né? bom, muito bom. Então, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.